Olá, criançada, tudo bem? Como que vocês estão? Eu sou a Prof. Adri, né? Para quem não me conhece, alguns já me conhecem. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais com vocês sobre a Páscoa. A Páscoa que a Prof. Paty já explicou para vocês na semana passada, né? Que aconteceu lá em Moisés, onde aquele povo celebrou a Páscoa durante todos os outros anos depois que eles foram libertos da escravidão lá no Egito, lembra? Que eles mataram o cordeirinho, passaram o sangue dele no umbral das portas, né? Tiveram que comer o cordeiro inteiro com ervas amargas. Lembram disso? Então, nós vamos dar continuidade a essa história da Páscoa, mas hoje a gente vai aprender uma outra história da Páscoa. Vocês sabem qual é? Lá no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 21, a gente vai começar a ler uma trajetória da vida de Jesus. Vocês acham que Jesus também celebrava a Páscoa? Sim, Jesus celebrava a Páscoa também. Desde criança, desde pequeno, ele também celebrava a Páscoa. A Páscoa que Moisés ensinou lá no passado, Jesus e sua família também celebravam, né? Mas o que acontece? Jesus, ele cresceu, virou um homem. Ele tinha 33 anos quando ele começou o seu ministério, a cumprir o seu propósito aqui nessa terra. 33 anos ele tinha. E daí Jesus, ele chamou 12 homens para serem seus discípulos. 12. Aqui tem 12 homens que começaram a seguir Jesus e caminhar com ele. E por onde Jesus passava, Jesus fazia muitos milagres, curava muitas pessoas, fez cego ver, mudo falar, né? Expulsou demônios daquelas pessoas que estavam atormentadas. Ele fez muito milagre, muita cura. Multiplicou pão, peixinho e os 12 discípulos sempre ao lado dele. Só que também tinha umas pessoas que não estavam gostando muito dessa história de Jesus. Eram os fariseus, eram os saduceus, eram os sacerdotes, né, do templo naquela época. E eles não estavam muito felizes com essa história, porque estava deixando o povo muito agitado naquela época. E o povo estava falando que Jesus era o Filho de Deus. E eles não estavam gostando disso, não. Não, e eles não estavam acreditando e gostando disso, porque isso prejudicava eles naquela época, né? E daí o que aconteceu? Esse povo aqui, os saduceus, começaram a tramar contra Jesus. Começaram a tramar coisas ruins que eles queriam fazer com Jesus. Pensaram até em matar ele para que acabasse aquela história. Vamos ver como é que isso aconteceu? Então, um dia, perto da Páscoa, Jesus chegou com seus discípulos a uma cidade lá em Jerusalém. Eles chegaram lá em Jerusalém e os discípulos perguntaram: Mestre, aonde que nós vamos preparar a ceia da Páscoa? E Jesus falou: vão até a casa de um certo homem e digam para ele que eu os enviei e que vamos cear a nossa Páscoa lá. E aí eles foram lá. Foram na casa daquele homem, prepararam a ceia, né? Pegaram o seu vinho, suco de uva, levaram o pão, né? Prepararam uma mesa bem bonita para eles cearem. E à noite, Jesus foi lá com os discípulos naquela casa cear. E chegaram lá, enquanto eles estavam todos em volta da mesa, Jesus falou assim: aqui no nosso meio hoje há um traidor. E eles ficaram: quem será? Quem será? Será que sou eu? Será que é o... Quem será? Né? E eles ficaram espantados. E Judas Iscariotes falou assim: Mestre, será que sou eu? E Jesus falou: tu o dizes. Né? Jesus já estava dizendo: você sabe que é você. Por que Judas quis trair Jesus? Judas começou a ouvir uma vozinha no ouvido dele, que era a voz do inimigo, falando para entregar Jesus, porque o inimigo achava que se Jesus morresse, ele seria vitorioso. Mal sabia ele que isso era um plano de Deus já, né? E Judas deu bola para essa vozinha no ouvido dele. E Judas tinha ido lá falar com aqueles homens mal para entregar Jesus para eles. E eles prometeram uma sacola cheia de moedas para ele, moedas de prata. E ele era muito ganancioso, pensou: eu vou ficar rico, vou entregar Jesus, vai ser preso, não vai acontecer nada, e eu vou ficar rico. Só que não foi bem isso que aconteceu, né? Enquanto eles estavam lá na ceia, Jesus pegou o pão
Jesus pegou o pão, partiu, deu graças, entregou aos seus discípulos, dizendo para eles assim: comam deste pão, porque este é o meu corpo. E daí os discípulos comeram o pão, não entenderam muito bem o que Jesus quis dizer com isso, mas comeram. Depois, Jesus pegou o vinho, o suco de uva, colocou no cálice, né? E ele novamente deu a seus discípulos, né? Ele deu graças ao Senhor e disse a seus discípulos: bebam, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que eu vou fazer com vocês. O que é isso? O sangue da nova aliança. É o sangue da nova aliança que eu vou derramar em favor de muitos, né? Para remissão dos pecados deles. E os discípulos tomaram, não entenderam direito o que Jesus quis dizer com isso, mas mesmo assim eles tomaram, ceiaram ali com Jesus. E depois que eles ceiaram, né, Jesus ali na hora da ceia, Jesus estava ensinando para eles, explicando o que ia acontecer, mas eles não estavam entendendo. Jesus quis dizer que esse era o corpo e o sangue dele, porque algo ia acontecer, para que isso seria, né, fosse a nova celebração da Páscoa. Nós já vamos entender. E o Jesus pegou seus 12 discípulos e foram lá para o Getsemane, um jardim chamado Getsemane. E falou assim: vocês fiquem aí, falou para alguns dos discípulos e falou para Pedro e mais 2 subir com ele. E eles foram, subiram lá. E Jesus estava muito triste, muito angustiado. Ele estava com uma dor muito forte dentro do seu coração, porque ele sabia o que estava para acontecer. Ele sabia que logo ele seria crucificado. E Jesus falou para os 3 ali que estavam com ele, falou assim: orem comigo, porque eu estou muito angustiado, estou muito triste. Só que o que aconteceu? Esses 3 pegaram no sono. E Jesus, ele, né, se ajoelhou ali numa pedra, botou a cabeça no chão e chorou, Papai do céu. Chorou, orou, falou: Pai, por favor, se possível, né, não deixa que isso aconteça comigo, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Aí Jesus voltou lá, olhou, e os discípulos estavam dormindo. E ele falou assim: Pedro, acorde, vocês não conseguem orar comigo nem por 1 hora? Aí eles falaram: perdão, mestre, nossos olhos estão muito pesados. E Jesus voltou de novo a orar e falou: orem comigo. E Jesus foi lá de novo na pedra, orou, chorou e falou: Pai, eu estou muito angustiado, estou com muita dor no meu coração, é um peso muito grande que está sobre a minha vida. Por favor, papai, se puder, passa de mim esse dia, não deixa que isso aconteça comigo, mas que seja feita a tua vontade e não a minha, a tua. E Jesus voltou lá de novo e olhou os discípulos dormindo. De novo eles estavam dormindo. E Jesus falou: por favor, acordem, orem comigo mais 1 hora, apenas 1 hora, né? E Jesus voltou a orar e falou de novo: Pai, por favor, se puder, passa de mim esse sofrimento, eu não quero passar por isso. Eu estou sentindo muita dor, muita angústia na minha alma, mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua. E quando Jesus voltou de novo lá, estavam dormindo de novo, e ele falou: Pedro, acorda, acordem. Daí Pedro pediu perdão de novo e disse que estavam sono, eles não conseguiam acordar. Ele falou: vocês não conseguem nem vigiar comigo 1 hora, agora basta, né? Vão embora, porque está chegando a minha hora. E nisso chegou Judas. Quando Jesus viu Judas, Jesus já sabia o que estava para acontecer. E Judas foi lá, cheio de soldados, cheio de sacerdote atrás dele, né? Chegou Judas e os soldados, os sacerdotes, queriam prender Jesus. E Judas chegou perto de Jesus e deu um beijo no rosto dele. Quando Judas beijou o rosto dele, os
sacerdotes lá sabiam que aquele lá era Jesus. Os soldados sabiam que aquele lá era Jesus. E eles foram lá e pegaram Jesus. Prenderam Jesus, levaram Jesus preso. E lá na prisão eles maltrataram Jesus, machucaram Jesus, bateram nele, cuspiram na cara dele, falavam palavras feias para ele, né? E colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, que machucou muito ele ficou muito machucado. E Jesus não falou nada, não brigou, não disse que não era para fazer assim, ele não disse nada. Ele aguentou tudo bem quietinho, caladinho, como um cordeiro, né? E eles levaram ele para julgamento, e o povo falava assim: crucifica-o, crucifica-o, mata Jesus, mata Jesus. E Jesus triste, ouvindo aquilo, vendo tudo aquilo, né? E não podia fazer nada, porque ele sabia que era o destino que Deus estava dando para ele, era o propósito dele. E daí, lá no Sinédrio, quando eles falaram crucifica-o, crucifica-o, né? Eles pegaram e crucificaram Jesus. Levaram Jesus condenado. E naquele dia, na sexta-feira, levaram Jesus condenado. Pregaram ele numa cruz, pregaram suas mãos e seus pés com prego. E doeu muito, muito, muito. E Maria, mãe de Jesus, e Madalena e João ficaram lá vendo tudo isso. Chorando porque eles não podiam fazer nada. Eles não podiam fazer nada. E Jesus estava sendo crucificado. E Jesus estava sofrendo naquela cruz, sofrendo a dor que era para nós sofrer. E naquela hora que ele estava lá na cruz, o Papai do Céu ficou em silêncio, porque o Papai do Céu estava sofrendo muito de ver o seu filho crucificado, pagando pelos nossos pecados. Mas Jesus suportou tudo, tudo lá na cruz. E daí, do meio-dia até as 3 horas, ficou tudo escuro. Bem escuro. O dia ficou escuro, ficou noite. E quando Jesus morreu, ele falou as últimas palavras dele, deu um suspiro e morreu. A terra tremeu, tudo tremeu. E os soldados que estavam ali viram que ele era filho de Deus. Mas eles tinham matado ele, né? E lá naquela cruz, quando ele estava lá, apareceu um amigo dele, um amigo chamado José, e foi lá pedir permissão para tirar Jesus da cruz e enterrar o corpo dele. E eles fizeram, e eles deixaram ele fazer isso. Então ele tirou Jesus da cruz e enrolou ele num pano bem limpo e colocou ele num sepulcro. E ali ele botou uma pedra bem grande. Opa, cadê Jesus aqui? Né? Enterrou Jesus, botou uma pedra bem grande para ninguém mexer no corpo dele. E essa pedra era grande e pesada, né? E foi embora, porque era sábado, e no sábado ninguém podia trabalhar, ninguém podia fazer nada naquela época. E quando chegou domingo de madrugada, bem cedinho, que era o primeiro dia da semana, naquela época, só no domingo que podia fazer alguma coisa, no sábado não podia. E chegou lá no sepulcro para ver Jesus, a Maria Madalena e a outra Maria. Elas chegaram lá para ver Jesus. E quando elas chegaram lá, elas levaram um susto, porque elas encontraram o sepulcro vazio. O sepulcro estava vazio. Cadê Jesus? Cadê o mestre? Elas perguntaram, o mestre não está aqui. E elas começaram a chorar. Meu Deus, levaram o nosso mestre embora. Levaram o nosso mestre embora. E agora, onde que está o corpo dele? E nessa hora que elas estavam ali chorando,
apareceu um anjo e falou assim: mulheres, não precisam chorar, não se afobem, não chorem. Vocês procuram Jesus que foi crucificado, mas ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Vão e contem aos seus discípulos que ele ressuscitou. E elas, saindo felizes, né, foram correndo para contar para Jesus. Mas a Maria Madalena, ela ficou ali, ela estava triste, querendo saber onde estava o Senhor dela. E daí, Jesus apareceu ali para ela e falou: mulher, por que tu choras? E ela fala: meu Senhor. Ela pensou que ele era o jardineiro lá, né, onde Jesus estava sepultado. Ele falou: onde você colocou o corpo dele? Me fala que eu preciso pegar, eu quero pegar. Por favor, não faça isso, né, de esconder ele de mim. E ele viu que ela não sabia que era ele, e aí ele falou assim: Maria, por que choras? E ela: mestre, é o Senhor. E ela ia abraçar ele falou: não, não me toque, porque eu ainda não fui para o meu pai, né? Vai e conte para os discípulos, né, para os nossos irmãos que eu estou vivo, que eu ressuscitei. E ela saiu correndo e Jesus desapareceu dali. E ela chegou lá: Jesus ressuscitou, contando para os discípulos. E uns acreditaram, outros não. Pedro e mais outro, e o João e outros acreditaram e saíram correndo. E foram lá ver. E chegaram lá, o sepulcro estava vazio. Cadê Jesus? Jesus ressuscitou. E eles ficaram muito felizes de saber essa notícia. E daí, mais tarde, Jesus apareceu num corpo glorificado, um corpo bonito, né? Porque ele morreu, ressuscitou, ele venceu a morte. E ele foi lá e apareceu para os seus discípulos e disse: a paz esteja com vocês, né? E eles ficaram muito felizes de ver o mestre vivo. E a partir desse dia, Jesus vive, né? Jesus vive. A cruz, ela está vazia. Não tem mais Jesus ali. E Jesus, ele está vivo. Ele está no trono de Deus, lá com Deus, mas ao mesmo tempo ele está aqui no nosso coração. Ele mora aqui dentro do nosso coração. Sabia disso? Que ele está aqui com você todos os dias? Você já chamou ele para morar no seu coraçãozinho? Ainda não? Então, se você quer que ele more no seu coraçãozinho, coloca as duas mãozinhas no seu coraçãozinho, fecha os seus olhinhos e fala assim: Jesus, por favor, vem morar no meu coraçãozinho. Eu quero que você seja o Senhor e o Salvador da minha vida. Vem ficar comigo todos os dias. E ele vai vir. É só chamar que ele vai vir. E Jesus deixou um novo significado para a Páscoa. A partir da morte de Jesus, a Páscoa teve um novo significado. Jesus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Hoje nós somos livres, libertos da escravidão do pecado, por causa do sacrifício de Jesus. E ele deixou a ceia, que é algo muito precioso, é muito importante, para que a gente sempre se lembre do que ele fez por nós. Cada vez que a gente partilha a ceia, que a gente celebra a ceia, a gente vai lembrar do que Jesus fez por nós. E a gente vai ser grato a Jesus e grato a Deus, porque eles nos amaram tanto, eles nos amam tanto, que Jesus morreu na cruz por causa de mim e por causa de vocês. Viu que legal? E vocês vão ganhar, né? Vocês ganharam um kit para vocês fazerem assim em casa com o papai e com a mamãe. E amanhã, no dia da Páscoa, celebrem a Páscoa, fazendo a ceia com seu pai e com a sua mãe, relembrando esse momento que Jesus fez por nós, sendo gratos, cantando louvor para Jesus, né? Agradecendo por tudo que ele fez pelas nossas vidas, né? E depois vão participar da Páscoa, comer o seu chocolate, né? Fazer as brincadeiras de Páscoa, que também é muito legal, porque é alegria. E Jesus, ele é alegria. E ele fica feliz quando a gente está feliz também. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Vocês podem pedir para o papai e para a mamãe ler lá na Bíblia com vocês, lá no Evangelho de Mateus, mas também tem lá em Marcos, também tem em Lucas, né, no João. Todos eles contam essa história.
Olha como é importante que 4 homens contaram essa história. Viram? E depois eles saíram compartilhando com todo mundo até chegar na gente hoje. E é isso que Jesus quer que a gente faça também. Compartilhe e conta para um monte de gente o quanto Jesus nos ama, o quanto Deus nos ama. O quanto Deus nos ama, né? Então, um beijo grande. Que seja uma Páscoa abençoada, cheia da alegria do Papai do Céu na vida de vocês. Tchau, tchau!